Meu nome é Fabrício Mendonça e hoje a gente vai falar de ligação three-way ou o famoso paralelo. Sabe aquela vontade de ligar a mesma lâmpada em dois lugares diferentes? Seja no corredor ou no quarto? Então, é muito simples. Eu vou mostrar para vocês a ligação elétrica, o esquema elétrico aqui no quadro e depois a gente vai fazer a prática para poder entender melhor como é que funciona esse esquema aí. Muito legal, vamos lá! Na ligação three-way, ou o famoso paralelo que o pessoal costuma chamar, a gente precisa de no mínimo dois interruptores, que é o que o pessoal escolhe geralmente para colocar um no início do corredor, o outro no final do corredor, ou às vezes dentro do quarto, lá perto da porta, o outro perto da cama. Então uma ligação bem simples que às vezes o pessoal fica com dúvida. Então olha só, tendo os dois interruptores, a nossa lâmpada e uma fonte de energia, no caso aqui 220, mas nada impede de você usar 127 ou o famoso 110, a ligação é igual, é a mesma para as duas. Então olha só, uma característica desse interruptor é que ele tem 3 pontos de ligação e internamente ele possui essa configuração. Do jeito que ele está ligado agora, eu tenho passagem de corrente elétrica no primeiro, ou seja, a corrente elétrica flui nesse sentido. Quando ela chega do lado de cá, o circuito é interrompido, por isso que a lâmpada não acende, correto? Vamos supor que eu estou fazendo esse caminho aqui. Eu acabei de chegar onde eu quero ligar a lâmpada. Quando eu acionar esse primeiro interruptor, ele vai fazer um deslocamento aqui da parte metálica dele para baixo. Dessa forma a gente vai ter um fluxo de corrente aqui, um fluxo de corrente aqui, e a nossa lâmpada vai acender. Perfeito? Depois, quando eu estiver do outro lado e eu quiser desligar o sistema, eu vou acionar esse interruptor de cá. Ou seja, eu vou deslocar o nosso contato metálico para a parte de cima e o fluxo vai ser interrompido. E a nossa lâmpada vai apagar. Se eu vier de lá para cá, mesma coisa, vou acionar de cá, vou ter circulação de corrente do lado de cá. Isso vai acontecer para qualquer lado que você estiver. Se eu estiver do lado de cá ou de lá, os dois vão funcionar, certo? Agora, me acompanhe na prática para a gente poder ver como é que isso funciona literalmente. Aqui agora nós estamos no nosso box de treinamento. Aqui é onde os alunos praticam e treinam as montagens relativas à parte de instalação residencial. Aqui a gente tenta simular o mais próximo possível do que tem numa casa. E a única diferença é que aqui vocês vão ver os fios expostos. Aqui a ideia é deixar realmente a amostra para que o aluno tenha o contato com o que ele está fazendo, qual fio está ligando, de onde vem, para onde que vai cada componente, certo? Do lado de cá nós temos o quadro geral, que é onde vem a energia, vem toda a parte de distribuição da casa. Aqui nós vamos colocar o primeiro interruptor, perfeito? Do lado de cá o segundo interruptor. Qualquer um dos dois vai acender e apagar a lâmpada aqui do centro do box, ok? Olhando o nosso quadro geral, aqui é um quadro geral bem simples, só para poder dar mais ênfase no que a gente está explicando agora. Esse disjuntor representa o disjuntor geral e esse disjuntor de baixo representa o disjuntor de iluminação. Se tivesse outras categorias, como tomada, chuveiro, ar-condicionado, aqui nós teremos outros disjuntores. Então olha só, aqui nós estamos simbolizando a fase na cor vermelha, ok? E o neutro na cor azul. Vamos seguir agora a fase para tentar chegar o mais próximo do desenho que nós colocamos no quadro. Vou deixar agora o sistema desligado, por questões de segurança, vamos energizar só no final. Esse fio vermelho, se a gente observar, ele tem que ir no primeiro interruptor. Então ele entra na tubulação e ele já aparece aqui no primeiro interruptor. Qual que é o macete ou qual que é a sacada desse tipo de ligação? É que a fase aqui, o fio vermelho, vai no pino central. E os dois
outros fios, que nós chamamos de retorno, vão na parte lateral. Tanto faz esse na parte de baixo ou na parte de cima. O interessante é o meio, fase, e os outros dois nas extremidades sejam retorno. Esses dois na cor cinza vão para o outro interruptor. Se a gente seguir a tubulação, a gente consegue ver que ele está passando aqui dentro. Perfeito. Ele continua na tubulação. Continua passando. Até que ele chega no nosso interruptor. Veja que do lado de lá ele saiu nas extremidades e aqui ele também chega nas extremidades. Então não tem erro. Caso você se perca e coloque invertido as extremidades, também não tem problema. O interessante é ficar nas pontas. Você vai ver que esse tipo de interruptor ele é diferente de um comum. Um comum são apenas 2 pinos. Aqui são 3 pinos, justamente para poder fazer essa manobra. Se do outro lado nós ligamos a fase no meio, agora nós ligamos o que vai para a lâmpada no meio, que nós chamamos de retorno também. Então olha só, o amarelo vamos mostrar como retorno e esse cara vai direto lá na lâmpada. Ele vai percorrer toda a tubulação. Se a sua casa for de tubulação, ele vai passar aqui dentro. Se ela for de laje, ela vai ficar exposta lá na parte de cima. E aqui ela sobe. Então ele vai subindo. E ele vai chegar aqui em cima e vai ser conectado em um polo da lâmpada. Ok? Agora, o neutro. Veja que o neutro ele vem direto lá do quadro. O neutro não passa em lugar nenhum. O neutro não passa em nenhum interruptor. Se a gente for dar uma olhadinha aqui, se a gente for acompanhar o caminho do azul, que é o neutro, aqui ele está vindo aqui dentro, ó. Ele continua o percurso, perfeito. Aqui ele continua, vem descendo. Vem descendo. Até chegar no nosso barramento de neutro, lá no nosso quadro geral. Geralmente a pessoa que quer implementar isso na residência, isso já vai estar pronto. Você só vai ter que fazer essas adaptações para cá. Perfeito? Agora com a lâmpada instalada, vamos ligar o disjuntor geral. Vamos ligar o disjuntor só de iluminação. E agora o circuito está energizado. Ou seja, a gente acionar esse interruptor, lâmpada acesa. Nele mesmo, se quiser, já desliga. Funciona igual ao outro simples. Então, vamos ligar aqui, deixa ele aqui, e o outro desliga. Ou liga também, do jeito que você preferir. Certo? Então aqui ficou um breve tutorial sobre como ligar uma lâmpada com 2 interruptores em lugares diferentes, o famoso three-way ou ligação paralela. Então, até a próxima, muito obrigado.